Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui firme e forte em nome de Jesus. E hoje nós vamos ter aqui mais um vídeo muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que vai ser edificante, que vai ser bênção nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Abraão. E antes da gente dar sequência aqui no vídeo, se você já gostou desse tema, eu peço que você possa nos ajudar aí. Compartilhe aí com pelo menos 2, 3 pessoas. Pessoas que você sabe que vão ser abençoadas com essa palavra. Pessoas que vão se fortalecer espiritualmente. Que eu creio que vai ser bênção na vida das pessoas. Vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na minha vida. E se você gostou da ideia, se inscreve aí no nosso canal se você ainda não inscreveu. Nos dê a honra para nós estarmos aqui preparando mais conteúdo. E peço que você possa ativar o sininho de notificações, curtir o nosso vídeo, que dessa forma você nos ajuda muito para que a gente possa estar juntos aí crescendo e levando a palavra de Deus para mais pessoas. Amém, queridos? Então, meus amigos, nós vamos falar sobre 3 ensinamentos sobre a vida de Abraão. Quem foi Abraão, meus amigos? Abraão foi o patriarca por intermédio de quem Deus se revelou pela primeira vez ao povo judeu. Abraão nasceu provavelmente ali entre os séculos 12 e século 16 a.C., na cidade de Ur, na Caldeia, uma região no sul da Babilônia. Nos tempos de hoje, fica localizado ali mais ou menos na região do Iraque. Ele cresceu em Ur e ele se casou com Sarai. E ele era filho de Terá. E o seu pai era da 9ª geração dos descendentes de Sem, que é o filho de Noé. Amém, queridos? Então vamos lá. 3 ensinamentos sobre a vida de Abraão. Número 1. Deus não tem pressa. Tudo que ele faz é perfeito. Por mais que esperar por algo de Deus possa ser em alguns momentos angustiante, o chamado dele para as nossas vidas é bom e agradável. Creia sempre nisso. E desde a promessa do Senhor, por exemplo, Sara e Abraão esperaram 400 anos até que Isaac nascesse. Então, às vezes, no nosso coração vem aquela tristeza, aquela angústia por esperar o tempo ideal. E é aí que nós acabamos tomando atitudes precipitadas ou atitudes que desagradam a Deus. Então, o que nós devemos fazer como cristãos, como servos de Deus, como aqueles que aceitam Jesus como único, suficiente Salvador, nós devemos orar e criar intimidade com o Senhor. Porque a oração é o hábito de nos comunicarmos com Deus. Nós recebemos de Deus para as nossas vidas e também apresentamos a Deus as nossas petições. Somos fortalecidos por Deus através da oração. E outra das características da oração também é nos confortar e cessar a nossa ansiedade durante essa espera. Você quer ver? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Leia comigo em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas tendo em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo está falando, a paz de Deus, ela vai te dar tranquilidade no seu espírito para que você possa aguardar e esperar em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, nos dá todo entendimento. Por isso, meus amigos, não tenha pressa. O tempo de Deus é maravilhoso e a resposta das suas orações chegará quando você menos esperar. Saiba que Deus, ele está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Então existem coisas que às vezes vão acontecer mais rápido. E algumas coisas vão demorar um pouco mais. Isso tudo depende do tempo de Deus, da vontade de Deus. Mas não pense que Deus não está trabalhando, querido. Porque Deus está o tempo todo a seu favor. Tudo que acontece, todo o tempo que acontece é para a glória de Deus. Então tem um motivo para que seja naquele determinado tempo. Mesmo que no início eu e você não entendamos isso. Então precisamos o quê? Orar e compreender que o Espírito Santo, a paz de Deus nos dá todo entendimento e vai guardar o nosso coração e te dar a tranquilidade para esperar do Senhor, porque vai se cumprir. Amém, queridos? Número 2. Deus nunca se esquece de você. Deus confortou Agar e Ismael quando foram expulsos ao deserto por Abraão, em Gênesis 16. Em seu momento de solicitude no deserto, Agar encontrou o favor de Deus.
E o Senhor tomou posse de Ismael, dando-lhe o que de beber através da fonte. E no deserto criou até se tornar um grande flecheiro. Então, meus amigos, Sara estava achando que estava demorando muito a promessa que não iria se cumprir. E lembra que eu disse no primeiro ensinamento que às vezes acabamos tomando decisão precipitadas? Isso que aconteceu. Então, Sara se precipitou e disse a Abraão para que se deitasse com Agar, a escrava, achando que daquela forma é que ela se tornaria mãe. E aí Abraão se relacionou com ela, ela ficou grávida, e aí a palavra pelo que dá a entender que Agar, né, desprezou Sara, e Sara e Abraão colocaram elas para fora. E nisso ela estava muito provavelmente, dá a entender na palavra, num deserto. E aí Deus cuidou dela, né, e de Ismael. Né? Deus faz uma promessa muito bonita, né, e diz que ele se tornaria grande, se tornaria vencedor, né, e tornou dele um flecheiro. Então eu quero que você entenda, por mais situações adversas que você possa enfrentar em algum momento da sua vida, saiba que Deus nunca se esquece de você. Nunca, nunca, nunca. Saiba que Deus está com você em todas as situações, né? Nos meios das adversidades, né? No vale da sombra da morte também. Creia disso, saiba disso. E observe que a palavra diz que Deus o alimentava e dava água de beber da fonte do deserto. E a palavra de Deus nos revela que Jesus é a verdadeira fonte de águas vivas. Vem ler comigo. O próprio Jesus nos afirma isso na palavra do livro de João, do versículo 37 ao 43, que diz assim: No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então o Espírito ainda tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente esse homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém? Onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Então, meus amigos, Ismael foi alimentado com a água de beber dada por Deus no deserto. Então, nós devemos buscar a fonte de água viva. E quem é a fonte de água viva? Jesus. O próprio Jesus está nos dizendo aqui. Certo, meus amigos? Então, nós devemos buscar essa fonte, né? Devemos ter sede de conhecer a palavra. Nos entregar nos braços do Pai e permitirmos ser criados por Ele, assim como foi Ismael e Agar, queridos, assim como foi Ismael desde o seu nascimento, né? Então, assim, desde que nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, devemos receber dessa água, porque nós nascemos de novo, né? Somos um bebê na fé, assim como Ismael também era bebê naquela época, né? Nós somos nova criatura, então devemos beber na fonte da vida. Então saiba que nos momentos de dificuldade, Deus nunca vai se esquecer de você. Deus está te acompanhando sempre, meus amigos, porque o Senhor, queridos, Ele é nosso amigo. Amém? Número 3. O Senhor cumpre o que promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido chamado Isaque. Tudo que Deus promete a você, Ele cumpre. E é isso que capacita você a se tornar obediente, temente e capaz de demonstrar o verdadeiro amor pelo Pai. Então, meus amigos, tudo que Deus prometeu para você, saiba que Deus vai cumprir, né? Muitas coisas Deus já cumpriu na sua vida, mas muitas coisas Deus ainda vai cumprir, tenha certeza, porque nosso Deus não é homem para que minta. Amém? E Isaque, ele era filho da promessa, e Abraão sacrificaria, mas ele tinha certeza que Deus cumpriria a sua promessa. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos a Isaque, se fosse preciso, e cumpriria a promessa mesmo com o sacrifício. Então, meus amigos, leia comigo aqui o que a palavra de Deus está dizendo em Hebreus 11:19.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que eu quero que você entenda? Abraão, ele tinha uma fé tão grande, como eu estava explicando aqui, tão grande, que ele, quando ele levou Isaac para poder ser sacrificado, ele tinha fé que o Senhor ia prover de alguma forma. Mas ele tinha certeza que se fosse necessário ele sacrificar Isaac, se fosse preciso, Deus o ressuscitaria. E esse é um grande exemplo de fé de Abraão, que ele nos ensina, né, com a sua vida. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar se fosse preciso. Portanto, descansar e confiar nas promessas de Deus nos capacita a obedecê-lo mesmo nas situações mais adversas. A caminhada com Deus passa por momentos difíceis, mas o Senhor nunca deixa de cuidar de nós quando atravessamos por um deserto. Então cumpra. Às vezes Deus te entregou uma promessa para a sua vida e ainda não se cumpriu. Creia que vai acontecer. Creia, porque Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Continue motivado, caminhando com o Senhor, né? Sabendo que Deus, né? O melhor de Deus acontece na sua vida sempre. Porque Deus caminha com você todos os dias, todas as manhãs você acorda com saúde, né? Para poder louvar e adorar e agradecer. Então seja grato por tudo que Deus faz. E as coisas vão acontecer na sua vida, as coisas vão ser cumpridas na sua vida. Então creia no poder de Deus. O poder de Deus não tem limite. Creia no que Deus pode fazer na sua vida. Amém, queridos? Tenha fé como de Abraão. Creia, meus amigos, creia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esses 3 ensinamentos sobre a vida de Abraão. Comente aí se você gostou, para que a gente possa estar preparando também de mais outros personagens bíblicos. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês grandemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo.